É um livro que já está aqui com vocês. Em História de Missões, a gente vai ter, na verdade, não simplesmente um relato, mas um falante, né? Ele vai falar coisas daquilo que ele viveu, daquilo que precisamos de nos atentar ao que pode acontecer com um de nós aí para frente no dentro do céu. Então, Ken, pensador, você fica à vontade, usa o tempo que você quiser e precisar. Eu só quero dizer a vocês que, de fato, esse é o cara que me criou espiritualmente. Mas tá pronto, eu vou jogar a culpa dele. O primeiro cara que Deus criou fez o quê? Ele jogou a culpa, não foi? Eu aprendi, não, eu sou ensinável, eu aprendi. Mas é verdade, eu sou um discípulo dele até os dias de hoje e sou muito feliz por conta disso e por isso eu aprendi a criar discípulos. E a gente fundou os dois dentro disso. Obrigado por vocês. Tá bom? Vamos lá. Obrigado. Dizem-se, o que foi? Lúcio falou aqui, panela velha. Opa! Não, foi. Panela velha é mais comida boa. Então vamos ver se hoje à noite da minha panela tão velha de experiência, né? É possível pegar para vocês fazer uma comida boa para a sua alma. O Paulinho, eu anotei que o Paulinho quer que eu fale um pouco da minha vida. Claro, a minha vida é composta de muitas experiências, a maioria é boa, e algumas que não são, que aprendi também apanhando no ministério. Então, um pouco sobre mim, eu tenho 8 netos, 3 filhos, uma filha nasceu aqui em Ribeirão Preto e a outra nasceu em Campinas. Então tenho 3 filhos, 8 netos, uma só esposa. Que ainda até gosta. Eu brinco com ela porque a Bíblia diz que ela tem que me amar, a Bíblia diz que ela tem que cuidar de mim. Mas ela ainda gosta de mim. Eu graças a Deus. Por isso também sou pescador, não só de homens, mas deixo eu pescar 3 dias lá no canal, perto de Bertioga. Peguei alguns peixes. Hoje à noite, eu quero falar no começo, eu quero contar 5 histórias que eu creio definem minha vida, definem quem eu sou, definem o que faço. A primeira história é a história da minha conversão. Eu não nasci pastor, eu nasci missionário, nasci como todos vocês, como nosso pecador. Mas aos 14 anos eu já era um jovem um tanto rebelde, fazendo o que um jovem comum da minha área, onde eu morava, fazia, fumava, bebia, roubava cerveja, cachaça da mercearia do meu pai e aquelas coisas todas. Mas o meu pior problema é que eu odiava minha madrasta, sem razão. Minha madrasta, a partir já foi ter comido outra, mas ela nunca me tratou mal. Mas infelizmente, quando casou-se com meu pai, ela trouxe os 6 filhos dela para dentro da casa onde até aquele momento eu era rei. Deixei de ser rei. Comecei a odiá-la sem não fazer sentido. Mas um dia, aos 14 anos, aceitei a Jesus numa pequena igreja batista na Califórnia.
e devo minha conversão primeiramente à graça de Deus. Somos salvos pela graça, sem merecimento algum da nossa parte. Mas foram 3 os instrumentos que Deus usou. O primeiro instrumento na minha conversão foi minha mãe. Minha mãe, casada com meu pai foi um péssimo marido cruel. Um pai muito bom. Amava a mim, amava meu irmão, mas maltratava minha mãe. Então ela se divorciou dele, casou-se pela segunda vez, seu segundo casamento foi pior do que o primeiro. E ela era uma mulher muito infeliz, mas ela encontrou Jesus, e através de um pastor batista muito simples, que a levou a Jesus. E a minha mãe, que era uma mulher triste, tornou-se mulher alegre. Até a conversão dela, eu nunca a vi feliz, nunca a vi sorrindo. Ela se converteu, Deus até fez um milagre, algo bem sobrenatural na vida dela, era parcialmente paralisada. E logo depois da conversão, ela foi ungida com óleo e a paralisia foi embora. E até um médico incrédulo confirmou isso na vida dela. Eu me lembro das palavras dele: Senhor, eu não sei o que ia acontecer, mas aquela paralisia que a senhora tinha já não mais. Então, logo após a conversão dela, ficou feliz, foi curada, e eu fui visitá-la, já divorciada, do meu pai. Entrei na casa dela e vi minha mãe feliz, e ela me contou a razão da felicidade dela. Ela disse: filho de Jesus. Aí eu comecei a ir na mesma igreja onde ela ia, em parte por causa dela, mas em parte porque naquela igreja batista pequena tinha umas meninas muito bonitas, pelas quais eu me interessava. Claro, hoje estou casado com a mulher mais bonita do mundo, naquela época ela nem existia para mim. Então, moço me falou, o cara, falou: imagina, você quer ficar perto de mim, é lá na igreja. Eu estou na igreja. Então, fui eu, todo cantinho de tudo, assim, e acabei me convertendo. Então, o terceiro instrumento foi um pastor muito sábio. Felizmente ele não era um bom pregador, a mulher dele pregava muito melhor do que ele, mas ele era um evangelista poderoso. Esse homem entrava na mercearia do meu pai, ela tinha o apelido de Red, que em inglês é Colorado. Ele entrava na mercearia do meu pai, apontava o dedo assim, dizia: Senhor Colorado, se não se arrepender agora, vai direto para o inferno. E a mercearia cheia de freguês. Ele não ligava. Enquanto ele pastoreava lá naquela igreja, aquela igreja estava cheia. 3 dos convertidos dele se tornaram pastores. Poderoso. Então, por causa dessas 3 pessoas, me converti a Jesus. Não tive como resistir o poder visível e a graça de Deus. Então, converti em março de 56. E logo depois veio um missionário para a nossa igreja. Agora veja bem, eu nem sabia o que era missionário. Na verdade, muito novo na terra, chegou, nosso pastor falou no culto: vai vir domingo que vem um missionário menonita. Menonita é batista em roupa de homem pacífico, homem que não faz guerra. É um menonita. Então ele veio, pregou e falou: hoje é hora da seara, da ceifa no Brasil, fruto da casa.
caindo, quem era? Eu tinha 2 meses em Jesus. Eu levantei a mão. Eu disse, eu vou. Eu nem sabia onde ficava no Brasil. Sabia a América Latina, algum lugar. Na Ásia também. Mas eu vou. E Deus me levou a sério. E logo depois, o pastor disse, olha, você vai ser pastor, vai ser missionário. Do jeito que você é, não dá. Você tem que estudar, etc. Então, fiz faculdade, depois fiz seminário. E durante meus anos na faculdade cristã, que chama-se Baiola, todo ano tinha uma conferência missionária. Todo período ano tinha aulas para os alunos. Gostava, a maioria ia para a praia e não aproveitava muito a conferência missionária, mas eu era muito fiel, digamos. Eu ia nas conferências e toda vez que alguém pregava sobre o Brasil, eu falava, aqueles caras, os caras que falavam sobre a África, quando a gente parava um pouco, nós já ia embora, não acontecia mais nada, mas quando eles falavam no Brasil, o coração parava. Então, quando eu entrei no seminário, porque lá no meu país você faz faculdade, para depois entrar no seminário. Então eu entrei no seminário e também tinha a mesma coisa. Uma conferência missionária. E o meu primeiro ano no seminário, eles resolveram trazer missionários de um só país. De um só país. E você já está abrindo, porque já sabe qual é o país, é o Brasil. Então aqueles missionários antigos pregavam, nossa, o mal do Rio ficar sentado, levantado, jogar no chão, confessar todos os meus pecados e eu oferecer para eu para o Brasil. Então, terminou a conferência, fui para o meu quarto, fiquei de joelhos e falei, Deus, chega, eu entendi seu recado, eu vou te servir em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar, lá vou eu de joelhos, chorando, aquela coisa. Então eu levantei, não tinha sequer uma gota de paz dentro do meu coração. Puxa Deus, eu acabo fazendo a maior entrega da minha vida e não sinto sequer uma gota de paz. Daí eu escutei Deus a me dizer, eu não pedi para você ir para qualquer lugar. Pedi para você para o Brasil. Então, de novo, me ajoelhei e me ofereci a Deus, definitivamente, para ir para o Brasil como missionário. Então, eu posso dizer que na minha conversão, resumindo, eu experimentei o amor de Deus. No meu chamado, eu experimentei a razão de Deus para mim. Eu fui salvo a trazer o Evangelho para o Brasil. Agora Deus, com o passar do tempo, acrescentou mais um país, Moçambique, sobre o qual vou falar daqui a pouco. E então eu existo. A razão da minha existência, claro, glorificar a Deus, todos nós temos a mesma razão, mas a minha é mais especificada. Glorificar a Deus implantando igrejas. Esse é o meu chamado. Quando eu vou numa igreja já grande, que me faz a primeirona aqui, da qual eu era membro por muitos anos, vejo tanta gente, tanto talento e tudo, mas eu não me sinto bem. Tem gente demais para mim. Eu penso, por que Deus não manda metade desse pessoal para ocupar os carentes do Evangelho, para fundar igrejas? Então, meu chamado, na minha conversão, aprendi a experimentar o amor de Deus. No meu chamado, provei, experimentei, descobri a razão de eu existir. Logo, aí vim para o Brasil, onde fiquei
por 22 anos. Cheguei aqui em Ribeirão em dezembro de 72, no janeiro de 73, me lembro, mas fui embora em julho de 94. E aqui aprendi a amar o povo batista. Minha missão é uma missão batista, mas naquela época era um batista meio desligado. Não dava muito valor ao ser batista. Hoje eu estou sou um batista convicto. Não serve. Peraí, convicto. Aqui, aprendi a amar essa igreja aqui, que nunca me ajudou na fundação da igreja. Pagou, comprou os terrenos, construiu alguns prédios, etc. Então aqui em Ribeirão, a gente está em volta, esse palavra que eu queria, assim, Deus confirmou a minha paixão. Revelou-me a paixão pelas almas, pelas novas igrejas. Tanto que eu já costumo dizer assim, você corta a veia, não sai sangue, sai igreja nova, dentro de mim, desde a conversão. Então, a minha carreira missionária podia ajudar na fundação de algumas igrejas aqui em Ribeirão, uma ou outra fora de Ribeirão. Também participei não somente na fundação, mas a fundação. Afundei uma outra igreja que eu mesmo comecei, já não existe mais. Mas tudo isso para a glória de Deus, não? Feliz? Agora, por falar nisso, alguém aqui hoje de noite falou sobre Maria Casa Grande? Parece que eu escutei essa palavra. Preciso afinar, consertar meu aparelho auditivo. Mas foi um lugar onde anos atrás havia uma turma de pessoas andando no salão, começou a vir gente, mas com o passar do tempo sumiu, não existe mais. Ia muitas vezes em Pino Face 2, também aluguei um salão. Não, a prefeitura cedeu um salão enorme, mandei o eletricista ir lá colocar luzes e tudo, e já no dia seguinte não tinha mais nada. Alguém veio durante a noite, roubou tudo, toda a instalação elétrica, coisa. Então eu desde a outra tenho acertado. Mas sempre. Paixão por novas igrejas. E quando eu estava mesmo bastante feliz aqui, ajudando de participação na fundação do Sebanó, de algumas igrejas, em trazer o Promifé para a nossa região. Não sou o fundador do Promifé. Eu trouxe de outra associação. Eu sou, na verdade, não sei se existe essa palavra em português, mas eu sou um começador. Eu começo as coisas. Igrejas, ministérios, mas não fico muito tempo. No início, e Deus tem que enviar outros para completar a obra que Ele colocou no meu coração. Então eu estava aqui todo felizinho, fundando igreja, Sebanópolis, indo bem, Promifé indo bem. E eu pensei comigo, puxa Deus, fico aqui até bater as portas. Estou feliz. E aí veio o chefe da nossa missão, naquela época chamava-se Missão Batista Conservadora, etc. Agora é World Venture, a doutrina é a mesma. Mas ele veio e ele falou: Ken, você não quer assim, chefiar, agora você diretor, mas a ideia é chefiar os missionários da nossa família. Nossa missão tem 500 obreiros em 80 países do mundo. Você não quer chefiar, ser pastor dos missionários em países que falam portuguesa, fala espanhola? Você não quer fazer isso? Não quero. Eu estou muito feliz aqui em Ribeirão Preto. Não vai falar nesses outros lugares. Então, mas ele falou: Ken,
Pense nisso. Você está bom? Você vai orar direito? Não. Não vou orar. Vocês não queriam sair. Eu falo com um homem agora. Eu estou no auge da minha carreira. Eu estou onde eu quero estar. Estou fazendo o que eu quero fazer. Para quê? Ir para outro lugar. Ter que viajar 6 meses em cada 12, visitando missionários. Porque sabe, missionário tem que ter alguém para pastoreá-los. Pastores pastoreiam as pessoas, mas quem é que pastoreia os pastores? Isso ia ser a minha função. Eu não queria. Mas eu tenho uma mulher muito sábia. Quando o chefe ligou para confirmar se aceitava ou não, ela estava, desculpa a expressão, ela estava tomando banho e já ia dizer para o chefe, não sei como ficar aqui, feliz. Ela abriu e disse, Ken, não diga não. Gente, minha esposa não está aqui hoje à noite, quando a Marcela fala não diga não, você pode ter certeza, eu não vou dizer sim, pode ter certeza, porque ela, a minha mulher, ela tem uma sabedoria, e eu escuto ela. Ai do homem que não escuta a mulher dele, você vai cair, você vai se atrapalhar. Deus deu você, agora estou pregando mesmo, Deus deu para os homens e mulheres, porque o homem não é um sabe tudo. Precisa de mulher. Então, eu falei, olha, eu vou mencionar o nome dele, liga daqui um mês, eu te dou uma resposta definitiva. Ele disse, Ken, eu já te dei 2 meses. Ah, não tem mais 1 mês. Ok. Então, eu poderia acrescentar que eu aceitei o desafio de pastorear missionários em diversos países do mundo. Eu quero dizer que se você acha que é difícil assim ser pastor, ou difícil ser missionário, pastoreá-los, é outra coisa. Eles estão aqui, você sabe, você pega um cachorro e com jeito ele obedece. 2 ou 3 cachorros, não pega 4 ou 5 gatos, tenta fazê-los andar na linha. O missionário é assim que nem o gato. Tem opinião própria. Bom, então fiz isto, mas foi difícil. Porque não era meu primeiro amor. Gostei de entrar em avião, viajar para lá, para cá, etc. Mas eu fiz porque Deus falou, pequeno. Você vai ter um intervalo de 16 a 20 anos. Você vai pastorear missionários. Porque Deus está falando. Mas quando terminar, vai terminar. Você pode voltar para o Brasil. Oh, é isso aí, Deus! Fale de novo! Fale de novo. Então, por quase 16 anos, eu chefia missionários, cuidava deles, etc. Mas sabe que eu aprendi nesses 16 anos de chefiar missionários, eu aprendi uma lição muito importante. Como seguidor de Jesus, cabe a mim fazer a vontade de Jesus e não a minha própria. Eu sou seguidor dele. Como diz na Bíblia, eu sou um pau mandado. Onde Jesus mandar, lá vou eu. Então ele me mandou cuidar de missionários por 16 anos. No fim, até acabei gostando um pouco. Eu fiz no 15º ano, fiquei mais ou menos feliz. Mas eu aprendi que como cristão eu tenho que viver uma vida submissa a Jesus. Não cabe a mim dizer o que eu vou fazer, cabe a ele dizer o que eu fiz aquilo. Aí vim chegando já 15º ano, 16º ano, está na hora de eu me aposentar. E aí veio uma outra mensagem de Deus, Ken,
vai se aposentar. Mas eu, seu Deus, eu não estou te aposentando. Deu para entender? Você se lembra quem? Quando saiu de Ribeirão Preto, em 94, em julho, chorando, lágrimas, etc. Eu te falei, eu vou te trazer de volta. E você vai voltar feliz. Mas quem aqui você vai voltar? Você pode se aposentar, mas você vai voltar. Me aposentei e voltei a exercer o ministério de novo de missionário. Então, hoje, eu sou missionário. Eu acho que, na verdade, eu nunca deixei de ser missionário. Mesmo pastoreando aqueles assim chamados missionários, que na verdade eram gatos rebeldes. Sim, eu sabia que ia voltar. Então, aqui estou eu, de novo, no quinto evento que define a minha vida. Hoje, eu sou tipo de, acho que não falo para acertar, se vou acertar para mim. Eu sou como um consultor. Sim. Tem missionários nossos em São Paulo que trabalham nas favelas. Favelas das pesadas. Tem uma favela onde eu vou, e eu e minha esposa podemos entrar porque o comando, acho que o comando vermelho deu permissão para nós entrarmos nessa favela. Você está aqui, ele pode verificar que quem manda nas favelas são os mafiosos. Mas eu e minha esposa temos permissão. Essa é Vila Roça, né? Como? É Vila Roça. Vila Roça. Deve ser por ali. Eu vou em outros bairros, outras favelas também, mas a mais pesada é a Vila Roça. Exatamente. Ok. Então, o que eu faço agora? Houve minha conversão, meu chamado, minha carreira missionária, onde descobri minha paixão. E daí eu pastoreio de missionário, onde descobri uma submissão maior à vontade de Deus. Eu fiz aquilo obedecendo. Não era o meu primeiro amor. E hoje, graças a Deus, fico 3 meses no Brasil.